bom? Igor Vieira aqui. Hoje eu fiz algumas mudanças, né? Eu abri agora o pack de JSON da nossa aplicação. Então assim, a gente tem o nosso app com todas as coisas que a gente fez até então, né? As funções do handle change, submit, handle delete, handle edit. Então a gente já tem tipo o CRUD em si, a gente tem ele aqui. Só que o que a gente vai fazer mais, né? Além de criar a aplicação, a gente vai testar a nossa aplicação, testar se todas as coisas que a gente fez estão funcionando corretamente. Antes da gente testar, eu montei, tava vendo, né? O React, principalmente na nossa aplicação, ele sofreu algumas mudanças. Se você olhar a página do React, só fechar aqui porque é um spoilerzinho do que a gente vai tratar hoje, mas se você olhar a página do React, né? Hoje ela está na versão, ela foi para a versão 18. No Create React App ele já está na versão 18, mas a versão estável dele ainda é 17.2. E no nosso exemplo a gente começou com a versão mais recente, que é 18. Então o que eu fiz, né? Vou até deixar aqui aberto para que você possa ver. Eu não mudei nada abaixo das dependências, somente as dependências. Eu mudei algumas coisas que a gente vai utilizar, que a gente precisa do nosso setup. E até aproveitar, eu vou deixar ela sem mudança, né? Capacidade de mudança, né? Deixando aqui setado as principais libraries que a gente vai precisar para os nossos testes e que eu preciso que você mude enquanto você for trabalhar comigo aqui nas partes de teste. Por quê? Porque muita coisa sofreu alteração e muitas delas ainda estão meio quebradas, não estão funcionando tão bem. Então a gente vai precisar ter uma versão um pouquinho mais estável para poder continuar, certo? Então eu mudei o Test Library React, o User Event, a parte aqui do Jest, Node, React, React Done, o React como um todo eu mantive na versão mais estável, que está aqui na página 17.02. Eu peguei a versão mais estável 17.02, porque a anterior dele já era, se não me engano, 18. E 18 ainda está com umas coisinhas meio quebradas. React Script não mexi, TypeScript e Web Vitals. Então foram basicamente esses daqui. É só você dar um pause e aí você vai vendo direitinho o que precisa mudar. E aí você vai poder mudar aí nos seus testes. Eu criei aqui rapidamente um teste bem bobo, né? Que é só para ver se o botão de link, o submit nosso, deixa eu só colocar aqui e que ele consegue pegar tudo. Só se para a gente ver aqui, né? Se esse botão ele foi criado, ele existe lá dentro do elemento. E ele existe de fato. Então quando a gente vem aqui, React, a gente vê, né, que ele existe. Deixa eu só subir a aplicação. Yarn Start. Quando a gente for subir aqui novamente a aplicação, a gente consegue ver que o botão Submit ele existe. Show! O que a gente vai fazer antes, né, de começar a escrever testes e barará? A gente vai criar alguns marcadores que na ferramenta que a gente usa aqui, não sei se você observou bem, a gente usa uma ferramenta chamada Testing Library. É uma ferramenta que é usada para poder testar nossas aplicações no front-end. Então, quando a gente aqui entra no Test Library e tem docs com os principais exemplos, né? Tipo, o porquê disso, a ideia inicial é tipo, você poder criar um certo tipo de DOM, onde você consegue, né, testar a aplicação de uma forma mais interativa e mais compreensível possível, né? E aí ele obedece também a parte de lifecycle. Ele tem várias coisas interessantes que a gente pode lidar aí, por exemplo, com hooks. Então, nossa aplicação tem muita coisinha bem facilitada. E aí o Core API ele mostra bastante coisa, por exemplo, como a gente pode conseguir, né, um item dentro do nosso componente. Ele faz um render do componente e aí a gente consegue buscar coisas lá dentro desse componente e testar se elas estão sendo renderizadas de fato ou não. Então você consegue ver by role, by label text. Por que by, né? Porque aqui ele tem o query, que é tipo buscar algo, né?
Tipo, algo de você querer buscar algum ponto seletor, etc. E a gente também tem o get, né? Geralmente, para algumas coisas se usa query, para outras get. Lendo a documentação, você consegue ter mais informações a respeito. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. A gente vai usar o test library. Antes de usar isso, a gente vai primeiro fazer algumas marcações que são importantes. Eu uso geralmente IDs para delimitar, né, pontos onde eu vou testar a nossa aplicação. O primeiro deles eu vou colocar aqui Data Test ID, que é o que o Test Library vai olhar, vai observar, chamado To-Do Item. Então ele vai olhar para a gente aqui toda vez para esse To-Do Item. E aí eu quero colocar também um para cada um dos nossos elementos aqui, Test ID. E aí eu vou fazer só uma pequena mudança. Por quê? Porque como ele é uma lista, então ele tem posições, posições de sequência, né, dentro dessa lista. E eu vou usar o index para identificar essas posições. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, remove button e eu coloco o index, né, dele para definir certinho qual que é a posição onde eu estou clicando, né, ou observando direitinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no Added. Então, só colocar aqui Added Button e o index dele. Mais abaixo, tem mais dois marcadores que a gente vai usar. O primeiro deles é o Data Test ID, para o input context, para a gente poder conseguir até mesmo inserir valores dentro desse input. E o último deles é o Submit, onde a gente vai também ter o nosso evento de Submit. Então, é somente Submit, tá bom? Então, é isso. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui do lado. Split left. Perfeito. Acho que vou colocar right, que eu acho que fica mais bonitinho. Split right. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar para a nossa aplicação e testando as coisas que a gente precisa testar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa testar é a nossa capacidade hoje de poder adicionar um item dentro do nosso aplicativo. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, antes da gente começar, só reescrever algumas coisas aqui, pode apagar, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um describe, eu vou dizer que a gente está aqui testando, né, nossa app barra, é uma boa prática, inclusive, né, quando você está fazendo componentes, você colocar o componente, né, aí você sabe que você está testando. E aí eu vou criar aqui dentro um teste, onde eu digo que nós devemos, né, should add, mais simples, add items into the list, perfeito. Então o que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui, como a sentença, né, no GIS, né, adicionar um item, né, ou itens, né, dentro da lista. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro renderizar nosso app para dizer que estamos criando o app, né? Depois eu vou criar aqui valores. Eu vou chamar ele content values, onde eu coloco aqui um tipo de valor, né? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui em cima, ó, const expected value 1, onde eu tenho aqui drink, coffee, e o segundo valor expected value 2, read a book, e eu acho que tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar esses dois aqui e esse daqui, né? Perfeito. E o que eu quero testar?
Eu quero testar se esses dois valores aqui vão estar na nossa lista. E para que isso seja possível, eu vou fazer o seguinte, eu vou checar quantas vezes esse to-do item ele aparece. Como que eu faço isso, né? Primeiro eu vou procurar ele na nossa aplicação e eu vou chamar ele de to-do list. Por quê? Porque se eu tenho um conjunto de itens, eles pertencem a uma lista. Então eu vou chamar o screen, que ele vai fazer um get all by text, get all by test ID, esse segundo aqui, isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar por todos que se chamam to-do item. E aí esse get ele retorna um array. Então ele retorna um array de todos. Não se preocupe, vai quebrar muita coisa, a gente não terminou, então ele vai quebrar bastante coisa. Então o que a gente vai fazer, né? Como que eu garanto que isso daqui foi adicionado na nossa lista e a gente consegue ver esses valores? A gente vai criar aqui uma função chamada add new items. Então o que essa função vai ser? Vai ser uma util para a gente. Então const add new items, onde o nosso item, né? Nosso item aqui, items, ele vai receber um conjunto, né, de strings, e esse conjunto de strings em si, ele vai fazer o seguinte, pegar items.for each e new item que vai ser passado, né? Deixa eu pensar aqui. Já sei. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função em que todo item que ele for passado, ele vai ser digitado aqui nesse texto, no input text, e depois ele vai ser enviado. Então, como que eu pego ali, né, esse submit, né? Vou usar uma outra ferramenta do Test Lab chamada User Event. Então, User Event. O User Event, ele vai simular como se eu estivesse digitando. Então, ele vai chamar a palavra type aqui, onde eu vou pegar dentro da nossa aplicação screen.get by text ID o nosso input, que é input text. E aí ele espera também no input type um segundo parâmetro, e esse segundo parâmetro nosso aqui, ele vai ser o new item. Por quê? Os nossos itens que estão sendo passados aqui, eles são somente textos, né? E aí a gente vai chamar o fire event, que é uma outra parte, né, da nossa library. Ele usa da library user event e outro vem do React mesmo. Mas vamos usar o fire event com evento de click, onde a gente vai clicar, né, do nosso submit, que tem o data test ID, né, screen.data get by test ID. E esse get by test ID vai ser submit. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai passar aqui nossa função, onde ela vai receber content. E o que ela vai fazer, né? A gente primeiro precisa saber se esses valores foram adicionados na nossa lista. Então, se isso daqui repetiu duas vezes, aqui a gente precisa saber. Então, no nosso expected, né? O que é o expected? Como o próprio nome sugere, ele é um cognato, né? Ele espera que algo entre. Então, expected, que por exemplo, no nosso to-do list, com a função length, né? Que é o tamanho, né? Ele seja
igual, né, to be o content values.length. Ou seja, o que eu fiz aqui, né? Eu quero saber se o tamanho, né, do array que também retorna aqui é igual ao tamanho desse array. O length dos dois lados aqui, ele delimita o tamanho, né? Então a gente busca saber o length. E por que eu coloco content values length em vez de 1, 2? Porque eu prefiro ser mais assertivo, né? Colocando o content values.length para a gente garantir que está recebendo esse resultado. E aqui ele me diz que ele está recebendo esse resultado, né? E aí o que eu vou fazer mais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais dois expecteds, onde eu quero ver se a gente tem esses textos aqui no nosso lá, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para esses dois aqui, ó, screen.getText, né? Get by text. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui que a gente quer ver se esse está lá e se esse valor aqui também ele está presente lá. E aí a gente, em vez de chamar o to be, né, a gente vai chamar o to be in the document, ou seja, ele tem que estar renderizado lá, né? Então os dois têm que estar renderizados lá, pelo visto sim. Aí você pergunta assim, Igor, como é que eu tenho certeza que ele está lá, né? Aí eu vou mostrar algo para vocês que é muito interessante, que é a função debug. Então aqui em cima a gente tem uma função que ele vem mesmo aqui, que é o debug. O debug é, né? Ele simplesmente, ele não vem daqui, ele vem do screen. Deixa eu pegar aqui do screen, não, perdão, do render. Eu vou pegar aqui, ó, const, e aí o debug vem daqui. Vai continuar funcionando, mas só pra gente ver, ó, debug, e a gente vê lá em cima como ele está renderizando. Então ele aparece aqui pra gente, ó, drink a coffee e read the book. Então a gente tem certeza que tudo está acontecendo, que está sendo colocado o texto aqui, clicado aqui e aparecendo cada um deles. Então, novamente, o que o nosso teste faz? Ele primeiro adiciona todos os... Ele primeiro cria a nossa aplicação, depois ele adiciona item a item na nossa aplicação, depois nós buscamos, né, ver se na nossa aplicação a gente busca a lista, né, com todos os itens que foram colocados, verificamos se a lista está correta, se o tamanho dela é correto e se de fato, né, o nome de cada um deles está sendo renderizado. Então, se ele estiver sendo renderizado, significa que o nosso teste foi um sucesso, tá bom? Então, só para a gente garantir também que não está sendo renderizado algo mais, a gente pode até colocar aqui um terceiro, né, valor e a gente pode chamá-lo de expected, né, expected value 3. E aí a gente coloca ele como drink a coffee added, que já vai ser para um dos próximos testes. Aí, só para a gente também ficar com uma outra pulguinha atrás da orelha, aqui em vez de chamar get, chamar query. Query by text. Qual que é a diferença, Igor? Deixa eu só acertar aqui, ó. Só colocar certinho. Query by text. Deixa eu ver se ele vai certo. Text
Perfeito, foi. O que eu estou tentando buscar aqui, né? Esse query by text, qual que é a diferença do get e do query? O get é quando eu tenho certeza que o texto vai estar lá. Então, geralmente é utilizado quando a gente sabe que o texto vai estar lá, independente de qualquer coisa, ele vai ser renderizado. Agora, o query, ele é uma busca dentro dos elementos HTML para ter certeza que o texto vai estar lá. Então, quando eu uso o query, eu estou necessariamente buscando ver, né, se eu tenho esse texto lá. Se eu tiver, top, às vezes acontece, né, porque o elemento ainda não foi renderizado, mas ele vai ser renderizado, então a gente usa query. Mas em certos casos, né, como por exemplo esse, a gente não tem esse texto dentro do nosso app ainda. Então é interessante a gente testar, né, o momento em que ele quebrou. Então a gente conseguiu também testar aqui quando esse texto não existe. Bem, por agora é isso. A gente se vê no próximo vídeo. A gente deve testar aí a função de delete, né? A gente deve fazer a função de delete. Grande abraço, deixa o seu comentário, seu curtir, compartilha e a gente se vê no próximo capítulo aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau.